Amanhã é aniversário de emancipação política aqui da cidade de Rolândia, são 76 anos. Bom, a história da cidade de Rolândia se funde à história também da Igreja Matriz São José. Por isso nós viemos hoje aqui na Praça da Igreja Matriz, onde nós temos um marco, o ponto mais alto da cidade. Fica aqui, bem em frente à Igreja Matriz. E o padre Joel vai falar um pouquinho sobre essa história pra gente. Bom dia, tudo bem? Bom dia, com a graça de Deus, muito bem. Poucas pessoas sabem desse marco, né? Pois então, quando eu cheguei aqui, então vai fazer quase 2 anos já, né? Que dia 16, próximo 16 faz completo 2 anos que exato que eu cheguei. E então, como o senhor José, nos primeiros 6 meses, eu escutava tudo, né? A história, e algumas coisas eu voltava a perguntar para ele de novo, porque ele falava muito, né? E aí ele dizia assim, eu já te falei, mas não esqueci. Aí então, e ele veio mostrar para mim, né? Que então aqui tem o marco, né? Que é o ponto mais alto da cidade. Quando nós tivemos o encontro, preparação das missões, então um dos sinais era plantar essa árvore, o pau-brasil, que é uma marca, né, uma árvore significativa, é o pau-brasil. E então na reunião eu falei assim, podíamos plantar no marco mais alto. Aí todo mundo, mas onde que é isso? Né? Ninguém sabia onde era. Ninguém sabia. Aí eu falei assim, mas gente, eu acabei de chegar na cidade e eu já sei, vocês que moram aqui, não. Aí viemos aqui, tiramos foto, foi assim uma coisa, né? Mas de fato aqui está então esse marco que é o ponto mais alto da cidade e realmente é uma vivência, experiência, a questão da igreja com o município funde-se mesmo a história. Mas as igrejas católicas, se a gente fizer uma análise na história, elas sempre estão no ponto mais alto de todas as cidades, porque elas são as primeiras a chegarem quando se funda uma cidade, né? Ela tem duas questões interessantes, né? Uma é esta, de fato, a fundação da cidade, a chegada, e outra, quem estuda comunicação sabe que a igreja foi no passado um grande ponto de comunicação. Por exemplo, então, no ponto mais alto, onde tem a torre, tem os sinos, né? Então, as cidades no passado, na Idade Média, outros tempos aí, as pessoas da cidade, inclusive, sabiam pelo toque do sino o que estava acontecendo, né? Morte, se era uma guerra, uma briga, entendeu? Proteja-se. Então, os sinos da cidade. Então, por isso era num ponto mais alto para a construção de sentido de comunicação. E o outro, claro que o ponto mais alto, porque na Bíblia a gente sempre fala da montanha, né? Lugar do encontro com Deus. Então, aquele que mora no lugar mais alto, então, a habitação. Então, por isso tem todo esse sentido também de ser construído no ponto alto, né? Inclusive cidades que com morro, né? Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, na Penha, não sei se alguém já foi lá, a gente chega lá com as perninhas... Frangalhos. Exatamente. E acaba no fim sendo um sinal, né? De comunicação, de vivência para toda a cidade, né? Também da bênção. Então tem todo esse sentido em torno de uma cidade em que a igreja é construída no ponto mais alto. E mesmo porque as igrejas, além de ter esse ponto mais alto e de ser esse ponto de comunicação, também eram o ponto de referência de toda a sociedade. Até mesmo registros eram feitos na igreja, né? Sim, isso é interessante. Acho que até um dia poderíamos fazer uma matéria completa, né? Porque nós temos aqui na casa paroquial, hoje não mais, né? Hoje é porque devido aos registros civis que se tem, mas teve um período que tudo era na igreja, entendeu? O nascimento, a morte, os acontecimentos, né? Toda a paróquia necessariamente tem um livro tombo, né? Em que a gente registra os principais acontecimentos aqui, e é um livro que a gente meio que segura ele meio fechado, porque às vezes, dependendo da história, né? Pode criar situações, mas é um livro, de fato, a história é bastante profunda com relação aos livros tombos. Isso em toda a história da igreja realmente tem isso. Quer dizer, se a pessoa quiser saber realmente a história de uma cidade, se ela fizer uma visita dentro de uma paróquia, assim como a igreja matriz aqui, ela vai poder saber coisas que nem são divulgadas na própria cidade.
Isso, exatamente. As situações, né, que às vezes elas foram registradas e inclusive a gente não, é um livro que não dá acesso mesmo, porque você não pode virar conversa. Exatamente, isso é verdade. E também uma outra coisa, voltando à questão da igreja no ponto alto, hoje se estuda bastante a questão da pastoral urbana e a questão da Deus habita a cidade, né? Então Deus habita a cidade, então Ele mora na cidade. E claro que nós sabemos que Deus está em todo lugar, não é? Não é uma casa, Ele está aqui e não está ali, né? Mas de qualquer forma, antropologicamente, religiosamente, o nosso ser tem este ponto, né? Então Deus habita essa cidade. Então o ponto mais alto, que já desde o Antigo Testamento subia o monte, Moisés, né? Abraão e o próprio Jesus para pregar, subiu ao monte, transfiguras. Então é muito significativo esse lugar mais alto e Deus habita a cidade. Vamos deixar uma mensagem então para 76 anos de emancipação, né? Porque Rolândia tem 86 anos de vida, de existência, mas de emancipação política são 76 anos, um pouquinho, né? Tá certo. Eu penso que é o seguinte, a Rolândia, a gente que chega, acho que é interessante isso, né? Porque às vezes você está no meio, você não se dá conta. A gente que chega, você percebe que é uma cidade de uma grande potência, sabe? É uma cidade assim potencialmente muito forte, localizada num lugar fantástico, né? Porque as ligações todas, né, passam por Rolândia. Mas eu acho que está na hora de aproveitar isso, a potência e o lugar de onde a cidade está. Eu penso que a cidade, ela poderia ser mais pensada, vivenciada, para poder realmente vivenciar aquilo que já que foi construído aqui, né? Então aproveitar o lugar, porque o lugar é muito significativo, é o lugar onde Deus plantou Rolândia.